Bom dia, nós somos a equipe Aleluia RPA, sala 5, turno da manhã, e vamos apresentar o trabalho sobre esgrima. Pode passar. Bom, de acordo com registros, a gente sabe da esgrima desde o século XVI ali que ele é tratado como um esporte. Mas tem indícios de que ele já era utilizado há muito tempo, desde meio que da pré-história, da Grécia Antiga. E não só como uma forma de esporte, porque naquela época ele era usado como forma de sobrevivência, tipo para caça ou forma de combate. Tipo, os gladiadores, eles usavam tanto como forma de combate quanto um modo de entretenimento para o povo. A história da evolução da esgrima, ela se confunde um pouquinho com a história de evolução de armas e de outras técnicas de combate. Por exemplo, antes era a arma usada era um pedaço de madeira, depois se tornou um pedaço de metal e foi evoluindo até vir a ser o que a gente conhece hoje, que é tipo uma arma de fogo. Na época do feudalismo, que as formas de guerra começaram a mudar, também sofreram alterações as armas usadas. Então não era mais só um pedaço bruto de metal, era uma espada, ela era mais firme, mais forte, e também ela tinha uma ponta mais afiada, então começou a ser mais usada naquela época. O estudo da esgrima começou na Itália, mas as primeiras escolas de esgrima foram francesas. Na época eram desenhadas quadras no chão e eles estavam com começaram a averiguar qual que era melhor para a prática da esgrima, se era a espada ou o sabre. Mas na época nenhuma conclusão foi tirada. Com o passar do tempo, a esgrima e é, os equipamentos da esgrima começaram a evoluir também. No século XVIII, eles já usavam coletes, luvas, e aí foi inventada aquela máscara que protege os olhos, e assim o esgrima se assumiu como um esporte. Em 1913 foi fundada a Federação Internacional da Esgrima, que é responsável por gerir o esporte a nível nacional, internacional, no caso. No Brasil, a prática da esgrima vem desde o período imperial. As tropas faziam uso dela como uma forma de treinamento, e aí começou. Nossa, eu me odeio. E aí começou a ser usada como um curso na escola militar em 1858. A esgrima começou a ser disputada nas Olimpíadas em 1896, em Atenas, na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Idade Moderna. Mas o Brasil só começou a praticar o esporte nas Olimpíadas em 1936. Eu sou Moisés e vou falar sobre as categorias de graduação da esgrima. A esgrima tem algumas categorias de graduação, que são essas que estão na tela, sendo elas infantil de 9 a 13 anos, pré-cadete de 14 a 15 anos, cadete de 16 a 17 anos, juvenil de 19 a 20 anos, adulto livre até 39 anos, pré-veterano 40 a 49 anos, veterano 1 50 a 59 anos, veterano 2 60 a 69 anos e veterano 3 a partir de 70 anos. Bom, também tem as categorias de luta, que são elas florete, espada e sabre. No florete, o florete é uma das técnicas mais usadas no Brasil, pois é uma das mais aconselhadas para iniciantes. E como o Brasil ainda não, a esgrima no Brasil não é tão forte, é considerada iniciante. No florete, os pontos, o lutador só acumula pontos a partir do momento que ele acerta o tronco do adversário. A arma do florete é uma das armas mais leves, medindo 90 centímetros e pesando 500 gramas. Também tem a categoria espada, que ela pode ser disputada individualmente ou em equipe, que a categoria espada é uma das mais difíceis, consideradas mais difíceis.
e com a maior e mais pesada arma, que a sua arma mede 110 centímetros e pesa 770 gramas. Nessa categoria, por ela ser considerada o nível mais alto, o atleta adversário pode acertar qualquer parte do corpo do outro atleta. Também tem a sabre, que é uma das armas mais curtas e flexíveis, com 88 centímetros. O atleta só marca ponto a partir do momento que ele atinge acima da linha da cintura e pode ser disputada individualmente ou em equipe. Bom, eu vou falar agora sobre os golpes, né? Temos balestra, escada, flecha, reprise e resposta. O golpe, o movimento balestra é um salto curto em direção ao adversário, finalizando na posição a fundo. Tem a estocada, que é um golpe com a ponta da arma. A flecha, que é uma corrida curta e rápida sobre o adversário a partir da posição de guarda. O movimento dos pés é curto e a posição corporal praticamente não se modifica durante sua aproximação. Reprise, que é um golpe à frente, procurando tocar o corpo do oponente com a arma, depois de o lutador estender a perna dianteira. E temos o golpe resposta, que é uma ofensiva após um ataque, ou melhor, após um bloqueio de ataque do adversário. O esgrima é disputado em uma pista 14x2, sempre o mesmo sexo. Ele contém duas fases, a classificatória e a eliminatória. Na classificatória, os combates são feitos até alguém marcar 5 pontos. E na seguinte, é feita em 3 saltos com 3 minutos cada. Ganha quem tiver mais pontos ou quem marcar 15 toques no total. Na partida, não pode usar a mão desarmada ou sair da pista. Também não dá para você dar as costas para o adversário. Existem 3 cartões, os vermelhos, os amarelos e os pretos. Os amarelos são meio que uma advertência, os vermelhos são os que dão pontos ao seu adversário, e o preto é o raro que dá expulsão. Bom, eu vou falar sobre algumas competições que são importantes para o esgrima. A competição mais importante do esgrima é as Olimpíadas. A esgrima foi um destaque nas Olimpíadas de 2012 em Londres e nas Olimpíadas de 2016 aqui do Rio de Janeiro. Outra competição que é muito importante para o esgrima é o Campeonato Mundial de Esgrima, que é realizado todos os anos, exceto nos anos em que não ocorre as Olimpíadas. O esgrima ele se destaca em todas as competições por ser uma modalidade diferente das outras. Bom, aqui está passando o nome de alguns atletas que foram destaques na esgrima, mas os atletas que mais fizeram história no ramo da esgrima foi o Arthur Telles, ele participou de 2 Olimpíadas, o Dário Marcondes do Amaral, ele participou de 2 Olimpíadas, o Estevam, que ele participou de 1 Olimpíada, José Maria Pereira, que ele participou de 1 Olimpíada, e o destaque feminino na esgrima foi a Maria Eugênia Xavier, que participou de vários Pan-Americanos nas datas de 1951, 1955, 1963. E todos esses atletas que foram destaques, eles ganharam todos na modalidade florete. Agora sobre a contribuição para o desenvolvimento humano. A esgrima é um esporte que trabalha com a coordenação e o equilíbrio. Exige a harmonia do seu corpo para o ataque e a defesa. Além de melhorar esses aspectos, ela também melhora a agilidade mental, tendo em vista que é preciso saber o que é para fazer no momento certo durante a batalha, a luta, a disputa, para que se obtenha a vitória. Reduzindo também seu estresse beneficamente para a sua cardiorrespiratória e também aumenta seu equilíbrio e habilidade corporal, melhora a resistência muscular, melhora a sua agilidade de raciocínio também e a sua tomada de decisões, desenvolvimento da coordenação motora e o desenvolvimento do poder de concentração.
eu vou estar falando sobre as curiosidades da esgrima. Bom, esse esporte está participando dos Jogos Olímpicos desde 1896. As grandes potências atualmente do esporte são Itália, Coreia do Sul, França, Rússia e Hungria. Flecha é um termo para um golpe que é um ataque rápido que pega o adversário de surpresa. Toucher, eu acho que é assim que se pronuncia, é uma expressão francesa utilizada pelos esgrimistas, pelos praticantes do esporte, quando ainda não havia o aparelho que ele marca os golpes, porque todos os esgrimistas, todos os atletas, junto com o uniforme, tem que usar um aparelho que vai estar marcando os golpes deles com um sinalzinho de luz e tal. Os confrontos são divididos em 3 rounds de 3 minutos cada. Caso um atleta atinja 15 pontos, há um vencedor e o confronto é encerrado. Mas daí, se tiver empate, vai ter mais um round de 1 minuto, que vai determinar quem que vai vencer. Cartão vermelho dá ponto ao adversário, 2 cartões amarelos equivalem a 1 vermelho, e um cartão preto pode gerar expulsão. Bom, agora vai ser passado um vídeo sobre um pouquinho da prática do esporte, né? Nos Jogos Olímpicos, se eu não me engano. E uma cena parou, mas parou mesmo as competições de esgrima hoje. Você vai ver agora que nas Olimpíadas, um único segundo pode mudar tudo. Semifinal da esgrima, jogo empatado em 5-5 já no tempo extra. Pelo sorteio, em caso de empate, a vitória seria da coreana Shin. Mas o cronômetro teria falhado e os juízes decidem dar mais um único segundo às duas combatentes. E nesse segundo, a alemã Heidemann consegue mais um ponto e ganha. Enquanto ela comemora, a coreana Shin cai em prantos, se desespera. O técnico da Coreia apela aos juízes. Reunião. A imagem da partida é revista muitas vezes. Shin se recusa a ir embora. Senta-se, bate na cabeça. Confusão entre os árbitros e a decisão final. A vitória é de Heidemann. A alemã vibra. A coreana não sai do tablado. Fica ali sentada durante 40 minutos. Impedindo o início das outras competições. Até que um dos juízes vai até lá, pede que ela saia, ameaça punição. Shin protesta, volta, mas diante da revolta do técnico, ela entende que perdeu. Só então Shin deixa o tablado, apoiada por 2 outros juízes e muito aplaudida pelo público. E essa foi a nossa apresentação. Grupo Aleluia Arrepiei, equipe 1, sala 5, turno da manhã. Obrigado por assistir. Deixe seu like. Muito obrigado por assistir.